E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Álamo, professor de redação aí da Júlia Alencar Fontinelli, e estamos aqui reunidos aí virtualmente para mais uma aula no YouTube de redação sobre o nosso gênero de hoje, que é, gente, um dos gêneros mais ricos e mais antigos também da nossa história, que é o texto teatral, tá? Lembrando que ele vai corresponder ao capítulo 3 do livro didático de vocês. Então, assim que essa aula terminar, assim que você assistir essa aula, eu recomendo que você vá até o livro no capítulo 3, onde tem a parte de produção textual, e faça a leitura do texto teatral, né, do conteúdo que corresponde ao texto teatral, tá? Como eu coloquei aqui, desde tempos remotos, o ser humano se interessa pela arte de representar. Quem gosta da cultura grega não pode deixar de conhecer o teatro. Por quê? Porque ele teve, como eu mostro aqui, a sua origem na Grécia Antiga, gente. Ó, a história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século 6 a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, que também pode ser chamado de Dioniso ou Baco, tá? Quem gosta de mitologia grega deve saber, greco-romana, né? Deve saber que o Dionísio, ou deus Baco, né? Ele é considerado deus da fartura, né? Das festas, enfim, do vinho. Então, nós tínhamos aí esses rituais que eram tidos aí em culto a esse deus mitológico. Em seguida, esses rituais, esses louvores, essas festas foram evoluindo, foram se tornando mais complexas, até que houvesse a presença de personagens até interpretando. Então, a gente tem aí a origem do teatro na Grécia Antiga, no século, né, na Antiguidade Clássica, aí, no século 6 a.C., tá? Como eram essas apresentações? As apresentações elas eram feitas, gente, ao ar livre, em construções de formatos semicirculares, que são os teatros, que vem aí do grego teatron, que significa local onde se vê. Vocês estão vendo aqui as imagens, vou já mostrar uma imagem melhor, mas eram basicamente essas construções aí semicirculares, né, em forma de semicírculo, em que nós tínhamos aí um palco com os atores representando e uma arquibancada em que as pessoas poderiam assistir, né, a essas apresentações, tá? Um fato curioso, gente, é que eu não sei se vocês sabem, mas na época os atores do teatro grego, eles eram todos homens. Nós não tínhamos mulheres interpretando, porque as mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Vocês devem saber, devem ter estudado em história. E geralmente, gente, eles utilizavam máscaras e interpretavam vários papéis durante o mesmo espetáculo, inclusive papéis femininos. Como as mulheres não podiam interpretar, os homens colocavam máscaras e eles assumiam, gente, papéis femininos, papéis masculinos, animais, enfim. É justamente por isso que um dos grandes símbolos, né, do teatro hoje são aquelas duas máscaras, um com a expressão mais triste, mais fechada, e outro com a expressão de riso, né? São os símbolos do teatro, justamente porque desde a Grécia Antiga, como apenas uma classe muito específica de homens podia atuar, a gente cobria essa falta de diversidade com o uso de máscaras, tá certo? Trouxe aqui para vocês o teatro grego aí, em essência, uma imagem que mostra aí as pessoas, os atores apresentando, a parte do coro, né? Também era acompanhado por instrumentos, especialmente instrumentos de corda, né? A parte teatral. Aqui a gente tinha arquibancada, só lembrando que na época não tinha microfone, né? Claro, então era realmente aí, era uma construção em semicírculo, como vocês estão vendo, que era projetada mesmo, era uma acústica muito grande, né? Então aquilo que eles diziam iam reverberando por todo o ambiente, justamente porque desde aquela época a arquitetura grega, né, é muito famosa. Então eles fizeram esse formato que, inclusive, gente, muitos teatros hoje em dia, se vocês já tiveram a oportunidade de ir a algum teatro, eles ainda assumem essa forma aqui de meia-lua, né, enfim, de semicírculo, justamente porque é uma forma muito acústica em que o som consegue repercutir muito bem, tá? Então aqui vocês foram aí transportados agora para a Grécia Antiga e estamos todos aqui na plateia assistindo a esse espetáculo, tá? Então vejam como que desde aquele tempo, né, nós tínhamos aí uma arquitetura que
era toda feita com base para que as pessoas tivessem o melhor acesso, né, escutassem muito bem e ouvissem tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Esse foi só um panorama histórico, mas o nosso foco de hoje é o texto literário em si, né, o texto em si. Então, se a gente pensar nos textos teatrais, é um gênero, galera, que é produzido para ser ensinado. Então, embora a gente possa ler uma peça teatral, como por exemplo um Alto da Compadecida, né, do Ariano Suassuna, tenho certeza que vocês já ouviram falar, provavelmente já devem ter até assistido ao filme, né, da Globo, enfim, a adaptação da Globo, que foi feita em uma minissérie, depois editaram para um filme. Mas é um texto que foi feito, Romeu e Julieta, né? Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Mas é interessante a gente entender que são textos que são feitos para serem interpretados. Então, o texto teatral ele só vai ganhar toda a sua potencialidade quando ele está ali num palco, com todos os artifícios que um palco ele exige, tá? Então, por mais que a gente possa pegar um Romeu e Julieta, por mais que a gente possa pegar um Alto da Compadecida e fazer a leitura, e é muito válido que a gente faça, mas a gente tem que entender que são textos que foram feitos mesmo para ganhar toda a sua plenitude no palco, ao vivo, tá? Quanto à linguagem, verifica-se o uso do discurso direto, uma vez que o texto teatral não exige a presença de um narrador. Então a gente não tem aqui a presença de um narrador. Como assim discurso direto, Alan? É porque a gente tem acesso às vozes dos personagens do jeito que elas aconteceram. A gente não tem uma interpretação do narrador. O narrador não vai dizer pra gente que um personagem falou alguma coisa. Não, a gente vai ter acesso à fala do personagem. Até porque o texto teatral precisa ser interpretado por alguém. Então a gente não tem um narrador especificamente, né? Mas a gente tem então um discurso que é direto, ou seja, a gente tem acesso às vozes dos personagens da forma como elas aconteceram, tá? As falas dos personagens, elas podem estar de pelo menos 3 formas, tá? A gente pode ter um monólogo, que é quando o personagem ele vai falar consigo mesmo ou com o público. Em geral, ele fala mais consigo mesmo, então é um momento em que o ator ele está ali, em geral, vem uma iluminação muito forte sobre ele, as luzes que estão por volta vão se apagando, e aí ele começa a falar consigo mesmo. Né? Quem nunca falou consigo mesmo? Muito comum a gente falar, né? Mas e no teatro isso se chama monólogo. É justamente quando o personagem ele é como se desse uma pausa mesmo na cena e ele começa a falar consigo mesmo e, naturalmente, se ele fala consigo mesmo, nós, que somos o público, nós estamos ouvindo. Tá? É como se ele estivesse pensando alto. O diálogo não, né? Mono, um, di, dois. Então, o diálogo são dois ou mais personagens conversando entre si. Tá? Então, a partir do momento em que a gente tem um personagem fala algo, o outro responde, né? O outro replica, e depois a gente tem um outro comentário a respeito disso, a gente tem aí um diálogo, ou seja, diálogo nada mais é do que pessoas, né? Dois ou mais personagens contracenando. E aí a gente tem também uma coisa que parece que fica no meio dos dois, que é o à parte, que é quando o personagem, gente, ele faz comentários dirigidos apenas ao público. Isso acontece até em algumas séries de TV, em que a gente tem aquele momento em que o personagem olha olha para a tela, né? E se dirige ao interlocutor, né? Se dirige ao telespectador. Isso é muito comum no teatro. Na verdade, essa é uma herança do teatro. Então, é o momento em que, de repente, o personagem está conversando com alguém e aí ele meio que olha para a plateia e diz, por exemplo, esse fulano aqui é mentiroso, vocês querem ver como ele vai falar uma mentira? Aí ele retoma e começa a dialogar com o personagem que ele estava falando. Só que, em teoria, o personagem que estava com ele não ouviu esse à parte, vocês entenderam? É o personagem que faz comentários dirigidos ao público. É como se a pessoa com quem ele estava falando naquele momento ficasse temporariamente surda, não escutasse o que ele está falando, apenas o público. Então, em geral, é um recurso muito comum em comédia. Né? O personagem está conversando aqui, ele vira para o público, faz algum comentário sarcástico, alguma coisa, depois volta e o público cai na risada, tá? Então vejam aí que é uma espécie de é algo que fica entre os dois, tá? Não é exatamente um monólogo e também não é exatamente um diálogo, mas fica ali no meio termo, tá certo? E aí, gente, nós temos as características. Até eu falei do símbolo do teatro, né? Coloquei aqui uma imagem. Ó. Em geral, a gente associa o teatro a esse símbolo aqui dessa máscara muito feliz, muito alegre.
e a outra com uma expressão mais fechada, mais triste, né? Justamente, aí vocês vão lembrar a partir de hoje, né? Que faz uma referência às máscaras que eram utilizadas no teatro grego. Além das falas dos personagens, o texto teatral, também apresenta, gente, informações necessárias à composição das cenas. Como? Então, além dos diálogos, né, que a gente tem, os travessões, enfim, personagem tal falou isso, a gente tem também no texto teatral o quê? Listagem inicial dos personagens. Quem são os personagens? Em geral, aparece antes do texto teatral. A gente tem acesso aos personagens. Distribuição das falas pelos diferentes personagens. Então a gente tem a indicação, né? Qual fala que o personagem vai declamar. Divisão do texto em prólogo, que é a parte inicial, né? Como se fosse uma pequena preparação para os atos, as cenas. E o epílogo, que é o desfecho, a conclusão da peça. Indicações sobre a posição, gente, que cada personagem deve assumir no palco. Então, num texto teatral, vocês já tiveram oportunidade. Na nossa aula do Meet, eu vou mostrar para vocês um texto como é um texto teatral. Tem tudo isso. Tem onde um personagem tem que ficar, como ele tem que ficar. Às vezes tem até indicação da expressão facial que ele tem que fazer, tá? Ou do tom de voz que ele tem que utilizar quando ele fizer a leitura daquele diálogo, né? Daquela passagem. Então, isso é muito comum. Em geral vem entre parênteses, ou vem em itálico, né? Ou vem uma fonte diferente, mas isso existe, tá? E também informações técnicas como iluminação, figurino, cenário, entre outros. Então é muito comum também, às vezes tem um monólogo, e aí tem uma indicação assim ao lado de que a iluminação deve recair sobre o personagem e deve ficar mais escura, como por exemplo está acontecendo aqui nesse monólogo, né? A gente pode pensar. Figurino, dizendo como que os personagens têm que se vestir, onde eles devem atuar, enfim. Então, só para vocês saberem que além das falas, que é o texto principal, né, desse gênero, né, a fala, os diálogos, enfim, a gente tem também, além dos diálogos, todas essas indicações que também vão compor o texto teatral. Tá? Nosso encontro do Meet eu vou mostrar para vocês, é bem interessante. E aí, gente, eu quero finalizar aqui comentando com vocês uma das peças mais importantes da literatura mundial e uma das mais influentes, também uma das mais parodiadas, né? Quem nunca ouviu aí em algum desenho, algum filme, alguma paródia, enfim, alguém falando ser ou não ser, eis a questão, segurando uma caveira, né, com a cara assim, uma expressão reflexiva. Essa frase aí que acabou caindo na cultura pop, ela vem de uma das principais tragédias aí, que é uma peça, né? A gente tem comédia, a gente tem tragédia. Uma das principais tragédias escritas por ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare, tá? É um dos grandes dramaturgos, né, da nossa literatura mundial. Então, Hamlet, gente, é uma das obras dramáticas mais adaptadas e encenadas nos palcos de todo o mundo. E é hoje uma das mais importantes e renomadas tragédias do dramaturgo inglês William Shakespeare, que também escreveu, vocês devem conhecer pelo menos por nome, Romeu e Julieta, que também é uma tragédia. Acho que todo mundo sabe como termina Romeu e Julieta, certo? Enfim, vou falar aqui porque pode ser um spoiler. Mas saibam, pelo nome é uma tragédia. Né? Escrita entre os anos de 1599 e 1601, a peça, gente, ela vai se passar na Dinamarca e conta a história do príncipe Hamlet, é o nome do próprio livro, né, da própria peça, que tem como objetivo, gente, vingar a morte do rei Hamlet, do seu pai. Ele foi envenenado e executado, né, pelo próprio irmão Cláudio. Então, o próprio irmão, no caso o tio do Hamlet, assassina, né, enfim, o seu irmão, toma o seu trono e, não satisfeito, ainda toma a mão da viúva, né? Então ele acaba também se casando com a mãe de Hamlet. Então, eu não vou dar muito spoiler aqui, eu vou depois comentar melhor com vocês no nosso encontro do Misha, que é só para dar um gostinho. Mas o pai do Hamlet aparece em um determinado momento na forma de um fantasma e conta como que ele foi assassinado. Vocês podem depois pesquisar. Ele foi envenenado de uma forma bem curiosa, né? E ele pede para que o Hamlet se vingue. Então é uma das principais histórias de vingança que tem na literatura mundial. É a peça Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare, também o mesmo autor de Romeu e Julieta, tá certo? Só para vocês verem o quanto que essa peça é adaptada, nós temos vários filmes, quem gosta de filme, a gente tem séries, a gente tem graphic novels até, ó, quem gosta, a gente tem mangá,
A gente tem também quadrinhos até, como fazendo uma paródia com da Disney, né? Até cordel a gente tem o Hamlet. Então, só vocês entenderem a importância que essa peça tem para a nossa literatura e para a dramaturgia mundial, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí nessas obras, vocês podem ir entrando em contato, né? Claro que é sempre interessante conhecer o texto original e eu vou depois trabalhar com vocês alguns trechos, mas vocês podem também conhecer algumas adaptações, né? Vai que você seja uma pessoa que gosta de mangás, de graphic novels, né? Eu acho que é uma boa introdução aí para essa grande história de vingança que é Hamlet de William Shakespeare, tá certo? Então, gente, nossa aula foi basicamente isso. Eu queria só apresentar mesmo em linhas gerais a importância do gênero teatral, o que é que tem um texto teatral, né? As origens do teatro, e introduzir aqui para vocês uma das principais obras da nossa dramaturgia, da dramaturgia mundial, que é Hamlet de William Shakespeare. No nosso próximo encontro do Meet, e eu já faço aqui o convite para vocês, eu vou também mostrar para vocês alguns trechos de uma peça aqui mais próxima da gente, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, uma peça muito engraçada, e eu espero vocês nesse nosso encontro, tá certo? Então, se você chegou aqui, eu peço que você deixe o like no vídeo, que você se inscreva no canal se você não é inscrito, e que você coloque nos comentários o seu nome completo e a sua turma para eu fazer a frequência direitinho e saber que você acompanhou o vídeo até aqui, tá certo? Então, um abraço aí em cada um de vocês e a gente se encontra em breve.